A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Não deixe de se inscrever no canal, né? Compartilhe, deixe seu like e comente. Amém, amados? O Senhor, Ele me trouxe mais um assunto para conversar com vocês aí. E vamos ver, né? O que vocês acham. Mas a pergunta se é, né? Mulheres cristãs devem seduzir o seu esposo? O que vocês acham? Claro que deve, amado. Deve seduzir sempre. Muito melhor seduzir o seu esposo na sua casa do que tentar seduzir o mundo todo, né? Seduzir os irmãos na igreja, seduzir sei lá quem. Tentar ser sedutor o tempo todo. Tentar seduzir toda hora. Tentar, entendeu? Chamar a atenção toda hora dos homens, do mundo. Aí eu vejo que várias mulheres, né, estão assim se perdendo, né, perdendo sua vida conjugal, estão perdendo, estão falhando nesse requisito, né, nessa parte do seu, digamos, no seu ministério, porque a família é o primeiro ministério que a gente tem que assumir e pegar com garra, né? Então, assim, ó, as mulheres hoje em dia, elas acham que só orando e estando em jejum e com o joelho dobrado, elas vão conseguir conquistar seus esposos, principalmente para as irmãs que não têm seu esposo convertido. Principalmente também para aquelas que faziam de tudo com essa relação, era amorosa, era carinhosa, né, a mulher, como eu vou te dizer, sedutora, tudo mais, ali com seu esposo, né, na sua relação com seu esposo, seduzia, né, fazia carinho, falava palavras bonitas e tudo mais. Aí entrou para a igreja, é só em oração, em jejum e ler Bíblia e louvar o dia todo. Gente, acorda, não dá para ficar 24 horas em reteté, que nem eu falo, né? Por que Deus deu o casamento? Por quê? Para quê? Se não fosse para regar, se não fosse para manter, regar como uma planta, como eu falo, tem que regar. E aí você fala que é mulher sábia, edificando a sua casa. Edificar a sua casa quando você tem a sabedoria para falar com seus filhos, com seu esposo, mas no caso aqui eu tô falando hoje especificamente em casamento. Você tem que fazer de tudo pelo seu esposo. Você tem que amar ele, dar carinho, atenção. Não é só oração, não. Como que Deus vai trabalhar na sua vida se você não consegue amar nem seu esposo? Aí você diz que ama todo mundo lá na igreja. Você não consegue amar o seu esposo. Consegue ter uma relação boa com o seu esposo. O melhor ministério que a gente tem que ter é na nossa casa. A partir do momento que você está bem com o seu esposo, o seu ministério desanda. Anda, na verdade, perdão. Ele decola, ele vai para frente. Aí você fica aí se fazendo de santa, na verdade. Porque ninguém é santo aqui nessa terra, não. E se Deus deu o casamento, é para que nós não precisássemos querer seduzir meio mundo, chamar atenção na rua, chama atenção dentro de casa, amada. Isso é ter sabedoria. Chama atenção com teu esposo, se arrume, fique bonita. Que ele vai acordar e vai olhar para você e vai dizer, bah, que linda minha esposa. Que mulher linda. Ele vai ver Deus na tua vida, amada. Não precisa... Você quer mostrar que é santa, você quer mostrar que
que é mulher usada por Deus. Mas se você não ter sabedoria dentro da sua casa e mostrar que você é diferente, que você tá diferente, não adianta. E principalmente para as mulheres que, quando eu estava no mundo, o marido conheceu daquela forma e depois mudou totalmente. Não é a mudança que o Senhor nos pede, não é ali na prática do matrimônio, no casamento, ali na prática, né, na relação, né, sexual, ali na parte que você muda com o seu esposo e ele sente falta de você. Então tenha sabedoria para ganhar o teu esposo para Jesus. Vai ganhando aos poucos, vai conquistando aos poucos. Não é em oração, em jejum. Deus faz, claro que você tem que orar e você tem que buscar por ele. Lógico, claro que tem. Isso aí não vou dizer que não tem, é lógico, mas você viver só orando, só buscando e não fazendo nada para que ele venha olhar e ver, olha, tá diferente. Até mesmo muitos falam, se é para ir para a igreja para ficar assim careta que nem tu, nem quero. Mas não tem necessidade, amado. Não tem necessidade. Não existe isso de você entrar para a igreja e virar, não tem. Sabe? As doutrinas do homem impede de muita família ficar feliz, de ser feliz, porque eles querem mandar, eles querem interferir na tua vida, dentro do teu lar, dentro da tua casa, a tua intimidade com tua esposa, com teu esposo. Aí você não pode deixar isso acontecer. Você tem que ter a sabedoria que vem de Deus e fazer o que Deus manda. O que Deus tem falado para você ter zelo com teu esposo. Hoje em dia, muitas aí, por que muitas são traídas? Por que muitos homens também são traídos? Porque deixam de amar o seu próximo, ame a tua mulher, cuide dela, valorize a tua esposa, valorize o teu esposo, ame ele. Por que muitos casamentos aí estão destruídos? O Senhor diz para não deixar, né, muito tempo de se procurar, para não dar brecha para o inimigo. Até aí o Senhor tem cuidado conosco, sobre o nosso casamento, sobre a nossa vida conjugal. Até aí o Senhor cuida. Porque o Senhor sabia e sabe como é o mundo. Porque com certeza, por mais que você diz, meu marido é fiel, minha esposa é fiel, até um casamento que passar, ela vai ficar olhando, ela vai dizer, por que o meu não é assim? Ela vai ver uma diferença. E muitas mulheres às vezes são amargas, porque vivem de um jeito, de uma forma dentro da igreja que, sabe, é um fanatismo. E elas se tornam amargas por dentro. E julga. E umas mulheres que eu falo, né, as mulheres que só prestam pra julgar. É essas mulheres que se transformam dentro da igreja. E sim, você deve seduzir o seu esposo. Sim, você deve chamar a atenção dele. Você deve, e deve muito fazer isso. Para conseguir manter o teu casamento feliz, a tua, sabe, esse teu convívio com o teu esposo. Você tem que ter união com o seu esposo. E muitos falam, mas Deus não quer sexo, Deus não quer isso. Deus fez sexo, Deus fez homem e mulher. E como você vai falar que o que Deus fez é pecado? O que Deus abençoou a união do homem e da mulher. Como você vai dizer que é pecado? E como? Então você é o maior pecador em falar isso. Em dizer que é pecado. E ficar querendo só que a pessoa vire uma pessoa fanática, uma pessoa doente espiritualmente. Porque que adianta você ficar o dia todo de joelho, ficar com marcas no joelho, sendo que o
O mundo tá desabando ao teu redor, tu não tá vendo. Teu esposo, teus filhos. Que adianta você ficar o dia todo em jejum e se privar? Que tem mulher que faz em jejum e faz em oração, que é pra se privar mesmo do esposo. Que isso? Porque casou então? Pra viver essa vida fria, essa esfrieza. E o diabo lá rindo da tua cara, vai orando. O esposo que aborrece a sua esposa. Aquele esposo que aborrece a sua esposa, tá sempre brigando, né? De um mal com a vida. Que não faz carinho na sua esposa, que não ama sua esposa, não dá atenção suficiente. A oração dele Deus nem ouve, tá na Bíblia. É bíblico isso. Ainda querem que Deus abençoe ainda. É o teu primeiro ministério. É a tua união com a tua esposa. O que adianta você dizer, eu sou casado, mas não tem paz dentro de casa? Não tá bem com a sua esposa. Vão pra igreja lá e querem mostrar algo que nem existe dentro de casa. É uma brigaiada dentro de casa. Nem os filhos suportam, por isso que muitas das vezes os filhos cristãos são tudo rebeldes, porque eles são testemunho do fracasso que ele vê dentro de casa. Os pais brigam na igreja, são outra coisa. Aí lá eles querem revelar, eles querem orar, tirar, expulsar demônio, eles querem fazer tudo. E cada um com o seu canto dentro de casa e cada um orando e lendo Bíblia, e é só isso, nem não tem vida. Deus quer que a gente tenha vida. A vida não é só em cima da Bíblia e de joelho e fazendo jejum e orando e louvando. Aí que você se engana. É só ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus preza também pela família. Deus preza pelo casamento. Foi dos seres humanos, foi a primeira coisa que Deus fez o homem e fez a mulher. Deus deu a mulher pro homem cuidar. Deus deu o homem pra mulher também, pra mulher cuidar. E aí ficam se apegando em coisinhas tão pequenas. Imagina você morre hoje e amanhã chega na frente do Senhor e o Senhor te pergunta por que não cuidou da tua, não zelou, né? Teu primeiro ministério que eu dei você não cuidou. Você fazia pouco caso. Você faz pouco caso da sua esposa. Como é que você vai ter condições para cuidar de uma igreja, cuidar do ser obreiro da igreja, ter um ministério na igreja? Não viva de aparência, amado. Não viva de aparência, amada. Teu primeiro ministério começa dentro da tua casa. Principalmente teu casamento. Então, não é pecado seduzir, não. Vai lá, conquista esse teu marido. Você que é homem, conquista sua esposa, dê carinho a ela. Dê atenção, fala com ela, conversa com ela. Isso pra mulher é sedução, né? Quem é mulher sabe. O homem quando conversa, ele já convence na conversa, no carinho, né? Sendo carinhoso, amoroso. É essas palavras que eu tenho para falar com vocês hoje, amadas. E eu espero do fundo do meu coração que eu venha ajudar a cada uma de vocês e que vocês venham meditar nessa palavra que eu estou falando. Porque é para ajudar. Porque eu vejo, eu sinto que tem muitos casamentos aí destruídos por causa disso. De achar que estão pecando. De achar que estão sempre errante na presença do Senhor. Se o Senhor deu, não é pecado não, amado. É a mesma, não é a mesma coisa, mas vamos dar exemplo. Vamos mais ou menos, né, aqui. Imagina
Se fosse pecado, imagina se fosse pecado, começasse a falar agora que aí a gente vai viver de jejum, não vamos comer mais, né? Mesma coisa a relação. Imagina, não vamos fazer mais, mas foi o que Deus deu para nós fazer. Nós ter relação com o nosso esposo, sabe? Para que a gente venha se fortalecer. Se na nossa casa tá tudo bem, em tudo que é lugar vai andar bem, tudo que é lugar vai ficar bem. Então vamos cuidar, vamos vigiar essa parte, que essa parte é a melhor parte, que é o nosso lar. Porque muitas das vezes a gente tenta agradar todo mundo ao nosso redor. E quando a gente tá pior, quem nos socorre é os de casa. Então, zele, cuide esse ministério que o Senhor te deu. Amém? Que Deus abençoe. Na paz do Senhor Jesus. Fique com Deus.